Oi, meu irmão, minha irmã. É um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus com você. E eu gostaria de ler um versículo que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Diante desse texto, o tema que eu gostaria de abordar para você, nesta ocasião, é o seguinte: cuidando do coração. Nós sabemos que a palavra coração, na Bíblia, na maioria das vezes, ela não se refere a este órgão que bombeia o nosso sangue. Ela tem um significado muito mais abrangente, porque essa palavra, como de fato nós vemos nesse versículo que foi lido, que ela se refere ao interior do ser humano. Ela se refere ao mais profundo, à essência da vida humana. Trata-se, portanto, das emoções, trata-se, portanto, da razão, da capacidade de raciocinar, de pensar, de planejar. Por isso que é importante nós meditarmos nesta palavra, neste texto que lemos nesse momento. Primeiramente, nós vamos ver como nós devemos, então, guardar o nosso coração. Primeiramente, nós vemos o seguinte: é guardando o nosso coração que nós podemos cuidar dele. Guardando significa estabelecendo defesa e proteção. E é necessário nós termos defesa e proteção, porque, na verdade, a palavra de Deus sempre nos orienta. Jesus disse que nós devemos ser prudentes. E é caminhando com prudência que nós vamos estabelecer a defesa que nós necessitamos para nós mesmos. E visto que coração se trata da essência da vida, daquilo que é a primazia da nossa vida, que é o coração, de onde saem as fontes da vida, procedem as fontes da vida, conforme nós lemos o texto aqui. Por exemplo, é necessário proteger os nossos olhos. Ou vermos aquilo que nós vamos olhar, que nós vamos ver. É óbvio que nós não temos a capacidade, o poder de determinar o que nós vamos ver ou deixarmos de ver. Mas trata-se daquele olhar minucioso, daquele olhar onde repousam os nossos olhos. Isso nós podemos escolher. Aquilo que nós vamos ver de forma minuciosa. É certo que aquela visão panorâmica, muitas vezes, é inevitável que nós vejamos aquilo, não vejamos aquilo que convém e aquilo que não convém. Davi, nós temos o exemplo negativo de Davi quando ele estava certa vez no seu palácio, e ele viu a esposa de Urias tomando banho. Ele começou a olhar, aquele olhar minucioso, aquele olhar direto, e ele então começou a alimentar desejos proibidos. E dessa maneira ele continuou alimentando o desejo proibido, e então ele consumou o adultério. Nós temos também
o exemplo positivo de Moisés. Conforme Êxodo, capítulo 1, 3, versículos de 1 a 5, nós vemos que Moisés, quando ele estava lá no deserto, pastoreando no rebanho do seu sogro Jetro, ele viu uma sarça que ardia, porém não consumia. E ele, por curiosidade, um pouco de curiosidade não faz mal. Basta ela ser acompanhada com prudência. Moisés, então, ele decidiu se aproximar para ver aquela maravilha, aquela coisa extraordinária, aquela coisa incomum, uma sarça que queimava, porém ela não se consumia. E ele resolveu, então, se aproximar para ver de perto aquela maravilha. Então, Moisés foi abençoado. E foi naquela sarça que ele teve um encontro pessoal, especial com Deus, onde Deus o chamou, onde Deus o comissionou para ser o líder, para ser aquele que haveria de ser usado por ele para tirar o povo, conduzir o povo lá da escravidão do Egito até a terra prometida, no deserto. É necessário proteger também a audição. Semelhantemente à visão, a audição ela é importante. Porque tanto a audição quanto a visão são os dois sentidos pelos quais mais nós retemos as informações. Então é necessário também protegermos a nossa audição. Por exemplo, muitas vezes nós ouvimos coisas que não gostaríamos de ouvir. E eu tenho certeza que aonde nós enfrentamos situações difíceis, quando nós nos deparamos com isso. Ou seja, quando nós ouvimos aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, como, por exemplo, um insulto, uma provocação, nós temos reações. E são nesses momentos que nós precisamos de sabedoria para que então nós possamos lidar com essas situações. Muitas vezes a tendência é partir para o ataque, a tendência é responder à altura, mas nós sabemos que não é sensato, não é sábio agirmos dessa maneira. Porque, na verdade, nós precisamos aprender a lidar com essas situações, para que assim nós possamos prosseguir de forma correta, de forma agradável a Deus. Também a questão da maledicência é muito difícil quando nós nos deparamos com situações em que às vezes pessoas que querem ver o nosso fracasso, a nossa derrota, e tentam com palavras denegrir a nossa imagem. E é algo que nós não devemos nos preocupar, porque nós sabemos que o ser humano tem a tendência de falar mal dos outros. E para que nós possamos, então, proteger o nosso coração, proteger a nossa vida, é necessário que nós prossigamos firmemente no nosso propósito, nos nossos objetivos, para que assim nós possamos, então, ser bem-sucedidos em nossa caminhada. 2 Timóteo, capítulo
Tiago, capítulo 4, versículo 11, nós temos uma orientação da palavra de Deus que nós não devemos falar mal uns dos outros. Nós vemos também algumas considerações positivas com relação àquilo que nós ouvimos. É através da audição que nós obtemos informações preciosas para a nossa vida. Nós recebemos instruções para as nossas vidas. Segundo está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vimos, portanto, que a palavra de Deus, ela nos traz informações preciosas para as nossas vidas. E é ouvindo a palavra de Deus que nós conhecemos a sua vontade, que nós conhecemos aquilo que ele nos instrui, como nós devemos agir, como nós devemos andar. A segunda coisa que nós devemos fazer, no que se refere ao cuidado ao nosso coração, cuidando do nosso coração, é doando o coração, entregando, dedicando-se, porque de fato nós precisamos compartilhar a nossa vida. O ser humano é um ser social. O ser humano não consegue viver isoladamente. Nós precisamos compartilhar a nossa vida, compartilhar os nossos objetivos, compartilhar os nossos projetos, os nossos propósitos, as nossas conquistas e também dividir muitas vezes os nossos problemas para que assim nós possamos obter forças para continuar. Portanto, precisamos compartilhar a nossa vida uns com os outros. É óbvio que nós não devemos contar a todo mundo a nossa vida. Nós devemos abrir o nosso coração para todos. Mas nós precisamos doar o nosso coração, partilhar a nossa vida. Algumas considerações negativas é a seguinte. Em Mateus capítulo 7, versículo de número 17, fala que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. E desta forma, nós entendemos que a pessoa é conhecida por aquilo que ela faz, por aquilo que ela fala. Porque é falando que nós vamos revelar aquilo que está no nosso interior. É naquilo que nós praticamos, que nós fazemos, que nós vamos evidenciar o nosso caráter, a nossa personalidade. Portanto, é necessário observarmos nas pessoas o que elas falam, o que elas fazem, porque é dessa maneira que nós vamos, então, conhecê-las. Os maus desígnios, eles procedem do coração, disse Jesus. Conforme Mateus, capítulo 15, versículo 19. É do coração que procedem os maus desígnios, os furtos, os adultérios. E então, dessa maneira, as pessoas são conhecidas, são reveladas, através daquilo que elas fazem, daquilo que elas falam. Mas nós temos também considerações positivas com relação a doar o coração. E aquele coração, devemos ter um coração apto para amar.
De acordo com o Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então é dessa maneira, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós vamos evidenciar, que nós vamos doar o nosso coração, que nós vamos mostrar que nós somos discípulos do Senhor Jesus, quando nós amamos uns aos outros, quando nós buscamos o bem uns dos outros, quando nós ajudamos uns aos outros. Desta maneira, nós estaremos e estamos evidenciando que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nós estamos doando o nosso coração de forma correta. Nós devemos também ter um coração pronto para perdoar. O perdão, ele é necessário em todos os relacionamentos. Portanto, nós devemos estar dispostos a liberar perdão, para que assim nós possamos ter relacionamentos duradouros, relacionamentos fortes, relacionamentos corretos. A árvore boa produz bons frutos. Conforme Mateus capítulo 7, versículo 17, diz que toda árvore boa produz bons frutos. Portanto, devemos estar dispostos a fazer o que é bom, a produzir bons frutos. Desta maneira, nós estaremos evidenciando que somos, de fato, discípulos do Senhor Jesus Cristo. É necessário também estarmos dispostos a servir. É uma forma correta de doarmos nosso coração. Servir é uma das maiores virtudes, uma das maiores realizações do ser humano. Jesus mesmo disse, conforme Mateus 20, 28, que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus é o próprio exemplo. Ele, sendo o Senhor, se fez servo. Viveu aqui na terra para servir. É também necessário ter um coração limpo. De acordo com Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Coração limpo, coração que está disposto a fazer aquilo que é certo, que é correto, a fazer o bem. Aquele que cuida bem do coração tem uma vida produtiva, progressiva, para a glória de Deus. Portanto, devemos usar o nosso coração para a glória de Deus. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos diante da Tua palavra. Abençoa, Deus, a vida daquela pessoa que está nos ouvindo neste momento. Toca nos corações, ó Deus, de forma que a Tua palavra seja eficaz, como nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, e ela realiza transformações. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.